Quero cumprimentar aqui todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para completar aqui mais uma parte do nosso vídeo anterior, para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos fazer oração ao Senhor. Meu Deus, te peço, Senhor, que esteja na direção, teu Espírito Santo, que nos conhece, sabe nosso coração. Pai, fala conosco, meu Deus, que não seja eu, mas seja o teu Espírito, em nome de Jesus. Irmãos, aqui nós estamos para continuar aquele estudo, que nós falamos a respeito do verdadeiro Evangelho de Cristo e o Evangelho de renúncia, o Evangelho que nos dá condição de nós agradarmos a Deus, obedecermos a Deus, O Evangelho de perca, como nós falamos no vídeo passado, que o Evangelho da cruz é um Evangelho de perca, não é um Evangelho que você só ganha, você também perde, Perde as coisas que a sua carne deseja, que a sua carne gosta, Você tem que ter essas percas na sua vida para viver o Evangelho verdadeiro de Cristo. Isso aí foi no nosso vídeo passado, mas hoje nós vamos ver, continuando aí, esse estudo sobre o verdadeiro Evangelho. Nós vamos ver em Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 20. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 20 vai dizer assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Então aqui o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja de Éfeso, para que não andasseis, eles não poderiam mais andar como os gentios, como antes eles andavam, porque todos nós que não somos judeus, não éramos judeus, éramos gentios, Mas depois que aceitamos a Cristo, nós passamos a ser igreja, não pertencemos mais aos gentios, não somos mais gentílicos. Então aqui o apóstolo Paulo estava orientando aquele povo de Efésios a não andar mais como antes eles andavam. E ele nos orienta hoje a sua palavra, Nós precisamos andar de novidade de vida. A Bíblia fala que aquele que aceita Jesus, ele anda em novidade de vida. O que é isso? Uma nova vida, uma nova criatura ela é agora. Um novo pensamento, um novo sentimento, uma nova atitude, um novo jeito de andar, um novo jeito de vestir, um novo jeito de falar, um novo jeito de proceder diante do mundo. Ele tem que se enquadrar agora nos preceitos de Deus, na vontade de Deus. Então ele não pode andar mais como gentios, como mundo, E Paulo fala aqui, no verso 20, vós não aprendestes assim em Cristo. Quer dizer, nós não aprendemos em Cristo andar como o mundo, mas não. Nós aprendemos em Cristo andar como Ele andou. Como Ele andou. Então, o Evangelho da cruz, ele nos ensina a andar diferente. Agora, ele nos ensina que eu e você, que os meus costumes e os seus costumes agora não são mais os costumes do mundo. Não são mais o jeito de viver, de proceder do mundo. Agora eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu preciso viver como um cristão, como uma pessoa que não é desse mundo mais. Estou aqui no mundo, mas eu não quero morar aqui mais. Eu quero viver uma vida eterna com Cristo na eternidade. A minha cidade é santa. A minha cidade não é daqui da terra. Então eu tenho que me adaptar aos costumes desta cidade santa. E não tem nada a ver com os costumes da terra. Porque a Bíblia diz que é loucura para aqueles que perecem. Aquilo que é de Deus, aquilo que vem da parte de Deus, para aqueles que não têm entendimento, para aqueles que perecem, para aqueles que amam o mundo, é loucura. Mas para aqueles que querem ir ao encontro de Cristo, é poder de Deus. Tudo que você faz, que você renuncia, é poder de Deus na sua vida, por causa do amor a Cristo, por causa do amor ao Evangelho, por causa do amor à cidade santa. E só vai receber isso aí quem
tem poder de Deus para vencer, através do Espírito Santo. Então aqui nós vimos que nós não somos mais, nós não podemos viver igual mais o mundo, né? Os meus costumes, os vossos costumes não podem ser igual àquele ou àquela que não serve a Deus. A minha vida, sua vida, que é agora crente servindo ao Senhor, não pode se comparar a uma vida de quem não serve a Deus. Não pode, tem que ser diferente. Eu tenho que ser uma nova pessoa, nova criatura, tanto no corpo, na alma e no espírito. Não é só na alma, não é só no espírito, não é só no corpo. É no corpo, na alma e no espírito. Tudo tem que mudar. Uma nova vida nasceu. Uma nova vida tem que nascer para agradar ao Senhor. Então aqui nós vamos também continuar lendo aqui 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 17. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí também, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e o versículo 17. 1 Pedro capítulo 1. Vamos aqui folhear a palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 15 e 17 diz assim, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Como é santo aquele que vos chamou. Quem te chamou? Foi um Deus santo? Ou foi um Deus que ama o mundo? Ou foi um Deus que para ele tudo faz, tanto faz? Se quem te chamou foi o Deus verdadeiro, então você tem que andar em santidade, porque ele é santo. Ele mesmo está dizendo aqui, ó, porque escrito está no verso 16, sede santo, porque eu sou santo. O Senhor dizendo. Né? Então, se vós invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em testemunho ou temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, se eu clamo por Ele como Pai, eu preciso andar em temor. Durante o tempo que eu estou nessa terra, a minha vida tem que ser uma vida pautada no temor a Deus, na obediência aos preceitos de Deus. Porque eu preciso entender que Ele vai julgar a cada um segundo a obra, segundo as minhas obras. É as minhas obras. Tem pessoas que acham que as obras não tem nada a ver, que não precisa ter obras. Sim, precisa ter obra. Salvação é pela graça, pela fé, mas quem tem fé pratica as boas obras. A Bíblia diz que nós temos obras, Deus fez essas boas obras para nós andarmos nela. As obras boas que Deus deixou para nós andarmos, nós temos que andar nela. Porque Deus vai nos julgar segundo as nossas obras, se são boas ou mais. Até a criança, a Bíblia fala em Provérbios, que até a criança vai dar o parecer diante de Deus, segundo as suas obras, se eram boas ou más. Imagina nós, né? Então aqui fala sobre a exortação à santidade. A santidade da alma, do corpo e do espírito, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que ter este novo padrão de vida. Nosso padrão de vida agora não é mais como o mundo, como gentios. É um novo padrão de vida agora. Tudo mudou. Tudo. Quando se diz tudo, é tudo. Não tira nada fora. Tudo tem que mudar. Tudo tem que mudar. Segundo a vontade de Deus. Segundo o padrão do céu. Segundo a santidade do Espírito Santo. E é Ele que nos orienta. Quem dá lugar é o Espírito Santo, quem ora, quem jejuma, crucifica a sua carne e pede a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te orientar, vai te capacitar, vai te fazer entender a vontade de Deus. Porque a palavra do Senhor diz, né, em Romanos 12:2, que é o nosso tema do ano aqui de 2025, da Assembleia de Deus, do campo, fala que nós temos que renovar o nosso entendimento. Não é renovar como um mundo, não. Muitos estão entendendo que a renovação é como o mundo, né? O mundo está se renovando, se inovando e nós temos que andar comparado ao mundo. Não. Renovar-nos conforme o Espírito de Deus.
A nossa mente não pode andar como o mundo, a nossa mente tem que andar como Cristo, como o Espírito Santo nos ordena andar. Então aqui, Efésios, nós já lemos Efésios 4, vamos continuar aqui no versículo 22 ao 24, no livro de Efésios, onde nós já lemos aqui. Vamos ler no versículo 22, agora, né? Nós lemos 17, né? O 22 fala assim, ó, e vos renoveis, aliás, o 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, quanto à sua vida passada, tira esse homem velho, essa mulher velha da sua vida, despojeis, tira essa roupa velha, essa roupa suja, contaminada pelo pecado. Despojeis deste velho homem, desta velha criatura, porque este velho homem se corrompe pelo engano, pela concupiscência do mundo, né? E o verso 23, e se renoveis no espírito do vosso sentido. Então nós temos que arrancar a velha capa e vestir uma nova roupa, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É deste novo homem, dessa nova criatura, dessa nova mulher que você e eu devemos revestir, nos vestir novamente. Depois que nós aceitamos Jesus, precisamos deixar que o Espírito Santo arranque esta velha roupa, esta velha capa contaminada pelo pecado, pelo engano, e nos vista uma nova roupa. E nos revista, nos renove com um novo sentido de vida, com novidade de vida. E esta vida vem do céu, vem do alto, da parte de Deus. Então isso aí nos leva a entender que precisamos estar pautados na vontade de Deus, que não é o que eu quero agora. Antes no mundo, como gentios, como mundana, eu fazia o que eu queria. Se eu quisesse vestir uma roupa dessa forma, eu vestia. Se eu quisesse fazer desse jeito com o meu cabelo, eu fazia. Se eu quisesse participar de uma festa mundana, eu participava. Se eu quisesse fazer o que eu queria fazer com o meu corpo, né? Como o mundo fala, em meu corpo, minhas regras. Não, agora, o corpo da mulher cristã e do homem cristão não tem regra dele mesmo, não. A regra agora é do Espírito Santo. O meu corpo já não é meu mais. Agora ele é templo do Espírito. Então quem vai mandar nele é o Espírito Santo. Não sou mais eu. Não sou mais eu nem você que manda no nosso corpo. Se você realmente é servo e serva de Deus. Você não pode deixar a carne comandar o seu corpo. Você precisa deixar o Espírito Santo vencer na sua vida. Então nós temos que entender que agora não mais eu vivo, como Paulo diz, mas Cristo vive em mim. Então aqui no versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, vai dizer assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos que entender que a vontade de Deus é que nos santifiquemos em tudo, em toda a nossa maneira de viver. E o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. O que quer dizer isso? Santificados, sem necessidade de repreensão, né? Dirigidos pelo Espírito Santo, porque quem é dirigido pelo Espírito de Deus, ele não necessita de repreensão. Quem olha para você mesmo é quando nós participamos da Santa Ceia, né? Nós temos essa referência bíblica em 1 Coríntios 11, que fala que nós temos que fazer um exame de nós mesmos.
Quem se examina você mesmo, ele não precisa ser repreendido, porque ele vai entender através do Espírito Santo que ele precisa se consertar nisso, naquilo e naquilo. E ele se conserta pelo poder da palavra, da oração, do jejum. Então aqui precisamos conservar o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem aguarda o arrebatamento precisa estar irrepreensível. Se você não está dessa forma, se você não está deixando o Espírito Santo te comandar, se a sua própria carne está comandando a sua vida, você não está aguardando a vinda do Senhor, porque somente aqueles que são conservados irrepreensíveis estarão aguardando a vinda do Senhor, vão ouvir o toque da trombeta. Então aqui nós entramos na doutrina da santificação. Porque a Bíblia diz que sem a santificação, o que acontece? Ninguém verá o Senhor. Não podemos nem ver Deus, porque Ele é santo. E quem não estiver santificado não vai nem ver o Senhor. Imagina morar com Ele. Imagina morar na sua cidade santa. Aleluia. Então, quem não se santificar não poderá nem ver a Deus, porque Ele é santo. Ele é santo, 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 santo. Então, precisamos estar pautados na palavra do Senhor. Há pessoas que acham que Deus não preocupa com nada, que da maneira que você estiver, se você vai ser salvo, Ele não é carrasco para te levar para o inferno. O próprio Deus não permitiu, não sei se eu falei no outro vídeo, não permitiu que Adão e Eva saíssem do jardim, depois que eles pecaram, não permitiu que eles saíssem de qualquer forma. Deus os vestiu. Deus se preocupa com o que você veste. Deus se preocupa da maneira que você anda, que você fala. A sua vida aqui precisa estar pautada na vontade do Senhor. Então nós temos certeza que tudo que nós praticamos aqui, nós iremos prestar conta com Deus. Porque a sua palavra nos ensina. A sua palavra nos orienta, a sua palavra nos adverte. Em tudo que nós devemos andar diante do Senhor, precisamos estar pautados na vontade do Teu Espírito Santo. Porque nós sabemos aqui que até no tempo da lei já se falava a diferença entre justo e injusto. Na lei já se falava a diferença entre o santo e o profano. Levíticos 10:10. Então, na lei, o Senhor já entregou para o povo de Israel a bênção ou a maldição. Aquele que obedece recebe estas bênçãos, aquele que desobedece recebe estas maldições. Então, é assim a palavra de Deus. Deus ainda é o mesmo. E nós não lemos aqui, não foi no Velho Testamento, não. Tudo que nós lemos aqui está no Novo Testamento. É os apóstolos que escreveram. Eles aprenderam com Cristo Jesus. Não é que Deus mudou. Não. Deus ainda ensinou seus apóstolos e nos orientou verdadeiramente a viver muito mais agora em santidade e em reverência à sua palavra. Estreitou-se a lei. Estreitou-se a lei. Deus não veio para abolir a lei. Jesus não veio para abolir a lei. Ele veio para estreitar, para consertar, acertar ela. Então nós precisamos andar realmente pautados na vontade do Senhor. Porque se for para viver igual ao mundo, né? Se for para eu e você aceitar Jesus e viver do mesmo jeito, o que adiantou o Evangelho? O que adiantou Jesus morrer na cruz? Veio, sofreu, padeceu e morreu. O que adiantou isso? Se eu viver da mesma forma. Não necessitaria de Jesus ter vindo, ter morrido, dado a sua própria cruz, na sua própria vida na cruz, para nos salvar. Não precisaria. Não precisa eu aceitar Jesus se eu quiser continuar da mesma maneira. Eu continuo no mundo. Não precisava de aceitar Jesus. Jesus salvaria o mundo todo. Mas como não é assim, como nós já lemos aqui, precisamos viver uma vida pautada na vontade do Senhor, corpo, alma e espírito, uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo sentido de vida. Então nós precisamos realmente mudar a nossa vida.
os nossos procedimentos, nossos pensamentos. Em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos encerrar aqui, porque já está ficando um pouco longo o vídeo. E vamos continuar depois a nossa palavra aqui no estudo sobre o verdadeiro evangelho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus, eu apresento a vida dessa irmã, desse irmão, desse jovem, dessa criança, minha vida, minha casa, minha família. Peço a orientação do Senhor, a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós. Nos guarda, Pai, nos livra pelo Teu amor e nos dá a condição de entender a Tua palavra e a Tua vontade. Pai, eu te peço, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, fique em paz. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um abraço.